Voltamos com o princípio do acaso. Quando criamos algo, esquecendo-nos de que somos o mesmo em nossas origens, ficamos sujeitos ao que chamamos de sorte ou azar. E antes de continuar este papo com nossa convidada, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuitos fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Ale Barello, maravilhosa esse princípio do acaso. Bem-vinda, não é o acaso. Claro que não é acaso, a gente não está separado. Não é mesmo? Estamos juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é uma referência, para a gente é um orgulho estar aqui falando sobre o Codex num local que realmente valoriza os assuntos sérios, os assuntos pertinentes, aqueles que fazem a diferença. A lei do acaso, que você não por acaso abriu, assim, ela pega o livro, seja luz, e abre na lei do acaso. Claro que não existe acaso. Você vê que isso é um princípio, a lei não é exatamente assim, mas o texto da lei não é exatamente assim, mas o princípio é justamente esse. Todas as vezes que a gente realiza algo, e este realizar pode ser simplesmente no nível de ter uma ideia, um sentimento ou uma ação. Isto já é uma realização. Toda vez que nós realizamos isso de forma separada do todo, nós criamos o que se chama sorte ou azar. Então, quando eu, por exemplo, sofro um acidente andando de carro, mas foi um acidente. Quem queria que um acidente acontecesse? Ninguém queria. Mas de uma maneira ou de outra, você se sentiu separado daquele veículo, dos outros motoristas, do entorno, do mundo à sua volta, daquela cidade, daquele caminho que te levava. Você se sentiu responsável, levou tudo para você, trouxe tudo para sua responsabilidade, e nem sempre a gente dá conta, né? É verdade. E assim fica muito mais fácil entender o Codex, né? Através do livro. Agora eu quero que você fale para a gente qual é a estrutura que forma o Codex. O Codex é formado de 44 segmentos. Então, nós temos um princípio geral, 42 leis e um decreto. A curiosidade deste decreto é a seguinte. Quando o documento foi dispensado, eles nos disseram assim, Kátia, esqueçam todo o resto. Daqui a 13 mil anos vocês não vão se lembrar nada, mas se lembrem do decreto. Se vocês se lembrarem do decreto, a evolução depois disso está garantida. E aí, que decreto é esse? O decreto é assim. Qual? Todas as individualizações, e o Codex entende por individualização não apenas os humanos, mas os seres vegetais, minerais, animais de todas as espécies, todas as individualizações devem se concentrar em aumentar semelhanças e diminuir diferenças. Perfeito. Então, isso, se a gente esquecer todo o resto, eu não sei mais como é que funciona o princípio do acaso, não tem problema. Aumente semelhanças com as outras individualizações e diminua diferenças. Esse é o mote. Muito interessante. E realmente eu acho que é o salto que nós devemos dar consciencialmente, né? Com certeza, e a gente já vem trabalhando para isso, né? Claro. Isso aqui não é instantâneo, a gente costuma brincar que evolução não é macarrão instantâneo, não fica pronto em 3 minutos. Não. É um trabalho constante, precisa de cuidado, precisa de atenção, só que nós temos a maravilha, a real bênção mesmo, de ter muita gente que veio atrás preparando este caminho e nos lembrando de como eram os grandes mestres, os grandes avatares. E neste último século, esses últimos 100 anos, a contar de agora, assim, 2013 para trás, quantas maravilhas, né? A própria tecnologia nos integrando, facilitando o caminho e diminuindo distâncias, diminuindo diferenças, aumentando semelhanças. Sim. Então, isso é maravilhoso. Todo um aporte para que aconteça. Com certeza. E qual a ligação do Codex? Existe alguma raça, algum planeta? Tem essa ligação?
Então, o documento, ele nos foi explicado, então, vamos dividir em duas partes. Existem as leis apenas, né, que podem ser vistas por qualquer pessoa, e para o nosso grupo foi dada uma explicação, tendo em vista a nossa proximidade com um grupo de contato com o qual nós nos comunicamos, que é proveniente das Pleiades. Mas isso não significa que eles sejam os donos da verdade. O documento vem da consciência. Perfeito. Ele não vem de um povo. A explicação que nós tivemos e na qual nós trabalhamos é a explicação dada pelos pleiadianos. Mas sabe que não precisa. Uma criança explica o Códex para você com muitíssima propriedade. Um terráqueo, uma árvore, se pudesse falar com você, te explicaria o que é energia, o que é manifestação, o que é amor, o que é bem. Um código cósmico. Exatamente. Com éticas. Com ética, com ética, com ética. Bem, uma pergunta. Por que não devemos resistir ao mal? Então, a Kátia é uma pessoa que só vai nos pontos importantes e fundamentais. A gente tem grupos de estudo virtuais, presenciais aí do Códex, e sabe que de todas as leis, onde as pessoas empacam é justamente no não resistir ao mal. Você pegou no ponto. Pois é. Muito bem. Principalmente, Kátia, porque o mal não existe, né? Então, o mal, ele é... A ausência do bem. Exatamente. É uma coisa da dualidade que a gente tem nesta dimensão, a gente enxerga as coisas na base da dualidade ainda. E esta não resistência é simplesmente assim, olhar para uma situação que não está te fazendo bem, que não está te sendo útil no momento e passar por ela. Quando você resiste, você cria um impacto e se mescla à situação. Eu simplesmente passo por ela, eu não resisto, eu não entendo aquilo como real. O não resistir é no sentido de nem levar em consideração que aquilo existe, porque nós somos luz pura mesmo. Perfeito. E a luz não tem barreiras, nenhuma, né? Ela ultrapassa tudo mesmo. Mas quando você vê alguma coisa dentro do padrão da dualidade que você julga como mal, você para ali e cria um contato. E este contato é o seu próprio obstáculo para andar. Perfeito. Bem, quais são as leis individuais que nós podemos seguir aí através do Códex? Então, o Códex ele é dividido em várias partes, em vários capítulos, como se fosse um documento mesmo. Eu amei as fotos do livro. As fotos do livro foram tiradas e produzidas pelo Marcos Corazza, que é um dos integrantes dessa nossa equipe inicial de trabalho, e foram agregadas aqui com uma característica muito legal. Foto, hoje em dia, se sabe que a gente manipula de tudo quanto é jeito. É verdade. E as fotos escolhidas para cada princípio, elas não têm nenhum tipo de manipulação gráfica. Não foi feito nenhum ajuste de cor, não foi feito nenhum ajuste de Photoshop, de nenhum programa de computador para que ela parecesse mais bonita. Ela é autêntica. Ela é autêntica. Como o código. Tal qual foi tirada, né? Perfeito. Então, o Códex é assim, ele tem alguns blocos, são leis individuais, são leis referentes à manifestação das coisas no plano físico, leis coletivas, leis de integração. E as leis individuais, elas passam pelas coisas que todo ser humano, ou toda individualização humana, já chega aqui carregando. Então, amor, misericórdia, gratidão, unidade... são as premissas básicas que vêm com a gente já assim, no nosso DNA humano. E essas aqui são as mínimas, né? Então, se a gente também não fizer mais nada, esquece o coletivo, vou lá viver sozinho, ok. Fique com as individuais. Elas servem tanto para você se relacionar com você, quanto para que você se relacione com a fonte e com os outros seres. Verdade. Tudo tem que ter uma base, né? Isso. Bem, para a gente terminar, eu gostaria de te perguntar o que significa a resistência, exatamente, para você, segundo a lei do Códex. A resistência, ela aparece aqui citada várias vezes. A gente não fala, o Códex não fala apenas de não resistir ao mal, mas ele fala sobretudo de não resistir ao medo, né? E o não resistir
essa resistência, Kátia, ela é bem parecida com a resistência da física. Então, a resistência de criar atrito, de criar impacto. Quando a gente resiste, a gente se deixa mesclar e unificar com uma coisa da qual a gente quer distância. Sim. Então, todo o assunto relacionado à resistência no Códex, o resumo dele pode ser fique bem longe do medo e bem próximo do amor. Porque no entendimento do Códex, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é medo. Porque é o medo que gera a violência, é o medo que gera a própria maldade, ou o que a gente chamaria de maldade. É esse medo. Esse medo de estar separado, é esse medo de que não te aceitem, é esse medo de se ver sozinho, que é absurdo. Não resista a isso, passe por ele, não encoste, vá embora para bem perto do amor. E faz todo sentido. Sim. Bem, para que vocês conheçam um pouco mais o trabalho da Alê, de todo esse grupo, acesse o site que é o unaversidade.org. Isso mesmo. E vocês vão saber grupos de estudo, tudo que existe lá, como ela já comentou com a gente. Eu quero que você deixe, por favor, uma mensagem para o nosso teleinternauta no dia a dia, como usar o Códex. O Códex é uma ferramenta, é um manual de sobrevivência na terceira dimensão. A ideia toda é que a gente consiga se aproximar neste novo ciclo do padrão pentadimensional, ou seja, da quinta dimensão. Mas nós estamos aqui, a nossa cabeça, a nossa energia pode estar indo em direção à quinta dimensão, mas é aqui o nosso grande trabalho, aqui o nosso grande compromisso, e é aqui que a gente tem que fazer não só diferente, mas fazer a diferença. Nesse sentido, você não precisa seguir as leis, ele não é um livro sagrado, ele não é para ser adorado, é um manual, é uma bula, é o que deveria ter vindo com a gente para esse ciclo e chegou. Então, a grande mensagem por trás disso é justamente essa: fique longe do medo, perto do amor, não resista, vocês foram exatamente no ponto. E o resumo de tudo isso, além do se distanciar do medo e ficar próximo do amor, é ser luz. Seja luz, você já é, faça isso acontecer. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.